Lançou o capítulo 111 de Kaiju número 8. E cara, saiu muito rápido o vídeo, convenhamos. Pessoal, o vídeo de hoje a gente tá falando sobre qual é essa habilidade do Kafka, né? Que é a habilidade secreta. Se ele vai de fato conseguir usar ela e tipo ter eficiência no seu uso. Qual será o desfecho da luta do Kaiju número 8 contra o Kaiju número 9 e a mina também nesse meio. E por final a gente vai falar um pouco, né, vai teorizar um pouco sobre o que pode acontecer no capítulo 112 de Kaiju número 8. Tudo isso no caso, né, nesse vídeo. Sem mais delongas e vamos pro conteúdo. Vamos lá. Só retornando, né, o que aconteceu no capítulo anterior, o Kafka, ele entende que se ele libertar, se ele pedir o poder do Kaiju número 8, no caso do Parasita, ele possa ter uma chance de ganhar do número 9. Só por causa do poder do bicho, que é muito incontrolável, sabe? Bom, sabendo disso, aí a gente dá um flashback e mostra o Kafka e o Narumi conversando. E o Kafka ele fala o seguinte, olha... Quando eu perdi o controle na luta contra o diretor-geral, a força do número 8 se mostrou enorme. Ou seja, eu acredito que se a gente colocar o número 8 com seu verdadeiro poder em cena, as chances de a gente ganhar do número 9 aumentaria significativamente, falando, né? Então... é uma boa carta na manga. Aí o Narumi pega e fala, peraí, você, o militar da base da hierarquia, está pedindo um favor para mim, um capitão como eu. Você não acha que está sendo um pouco ousado demais, não? Aí ele pega e fala, né? Sei que é um pedido muito presunçoso da minha parte, mas isso é algo que eu só posso pedir para o senhor Capitão Narumi. Aí o Narumi fica olhando assim todo berés. Pô, cara, é muito da hora, porque a gente... Isso que é da hora em Kaiju número 8, né? Que a gente consegue ver os níveis de poder de cada personagem, sabe? Então, pro Kafka tá pedindo pro Narumi algo dizendo, olha, eu tenho uma habilidade que ninguém consegue controlar, e nem menos eu, tipo, até eu mesmo não consigo controlar, e só duro 1 minuto com ela. Eu acredito que você consiga me deter, sabe? Então tem como você me ajudar nisso? Então vê a importância do Narumi nessa história e do próprio Kafka, né? De ter chegado pra ele. E o Narumi fala que ele também tem algo que quer testar em uma luta real. A gente não sabe se esse algo é a habilidade que ele usou contra o número 12, 13, nos capítulos anteriores, que já tem resumo do Kaiju aqui no canal, ou simplesmente é algo de fato novo, uma nova habilidade que a gente não sabe qual é. E ele só termina dizendo o seguinte, mas você entende que corre o risco de nunca mais voltar ao normal, certo? Aí o Kafka lembra das palavras que o seu sensei, né, falou pra ele, dizendo o seguinte, lute pelo futuro que está à sua frente. E ele pega e pensa, se eu pudesse evitar de usar, eu teria evitado. Pessoal, cortamos para os capítulos atuais. O Kafka gritando incontrolavelmente. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas bom, mas eu usei. Pessoal, muito irado o cara tá. A mina ainda grita, né? Kafka, não, porque meio que ela já tá sentindo que ele tá usando essa habilidade, tá ligado? Que ele tá usando o nível hard do Parasita. Esse momento é foda, pô. Ele pega e pensa, né? Eu só vou conseguir manter o controle por 1 minuto. Aí ele pega e fala, não temos tempo a perder. Que painel pica da desgrama. E ele finaliza dizendo, preciso da sua cobertura. Se referindo à mina, né? E como irmão, pessoal, ela só lembra as imagens dele. Que ela, tipo, ela sabe que ela não pode parar o Kafka. E isso é muito frustrante para ela. Mas agora... tudo que eu posso fazer é apoiar a sua decisão. Se o Kafka ele decidiu que essa é a melhor opção de vencer o número 9, é porque ele entende o seu limite. E entende que nós dois juntos não conseguimos dar conta desses dois bebe-leites, sabe? E pessoal, o Kafka parte pra cima do número 9. E que luta épica. Os golpes dos dois são muito destruidores, pô. Tem um momento lá que o Kafka dá um murro no número 9 que ele consegue desviar, desvio da desgrama e faz uma encruzilhada no estádio. Pessoal,
a luta continua. Ele dá um murro no peito do número 9 e usa como fosse uma explosão de laser saindo, uma bijudama saindo da sua boca, deu a desgrama. Aí a comunicação fala o seguinte, pessoal, olha, enquanto continua dando cobertura, nos leve até o ponto onde o número 14 caiu. Aí o pessoal, onde o número 14 caiu? Entendido, tá, né? Então vamos só seguir. Aí a luta do número 9 contra o Kafka é muito de tipo, é uma luta andando, sabe? Então eles vão andando até onde o número 14 foi destruído. Porque vocês vão ver, meu irmão, e continua a luta impecável, destruindo prédios, morro pra cá, pesada pra lá, e o Kafka, ele contando, né, apenas me restam 2 técnicas para usar, e ele segura assim nas mãos do número 9 para carregar o próximo golpe. E nesse exato momento, em questão de milésimos de segundo, o número 9 ele começa a se questionar, ele fala, pô, que filho da, que criatura interessante, né? E ele fala, tem o poder destrutivo contra cajus, combinado com a habilidade irritante de fazer com que a regeneração dos cajus diminua. É como a sua existência fosse feita para matar cajus, mesmo ele também sendo um caju. Ele está se referindo ao número 8. Ele tá praticamente dizendo o seguinte, pô, o cara é forte, tem uma resistência sobre-humana, tem algumas habilidades que diminuem a regeneração do seu oponente e é praticamente uma máquina para matar caju, mesmo ele sendo um caju. Então é isso que o número 8 realmente é. E pessoal, quando o Kafka dá um pisão, uma chutada na desgraça nele e o número 9 vai destruindo prédios atrás dele e chegando perto da queda do número 14, daquele portão, pessoal. E quando ele tá destruindo, o Kaiju, né, número 8, no caso o Kafka, ele começa a pensar o seguinte, peraí, já se passaram 40 segundos desde quando eu liberei meu poder, eu tenho que me apressar logo, porque todas as condições já foram cumpridas. Esse é o final, esse é o objetivo, pessoal. Aí o número 9 olha assim para trás, peraí, este lugar, primeira técnica, meu irmão, quinta forma variante, explosão espiral modificada. Que murro da desgrama, pô. O número 9 leva do Kaiju número 8. Lembrando que eles estão ao lado do portão do número 14, né? Lembrando, pessoal, é só olhar os vídeos anteriores. Dá uma olhada no resumo aqui no canal. Já tem um resumo de Kaiju toda a temporada. Dá uma olhada, beleza? Quando ele leva a pisada, ele fala, mina! Aí o Kaiju número 9 olha assim pro lado e ele pensa, no caso o Kafka, né? Isso mesmo, aquilo caiu no ponto da queda do número 14. A arma principal da Shiro Mina. Aquele canhão, pessoal, que vai fuder, lascar até a alma e todos os antepassados do número 9. E é assim que encerra o capítulo 111 de Kaiju número 8. Vamos lá, agora vamos para a análise do capítulo 111, né, pessoal? Vamos com calma. Vamos lá, primeiro ponto a ser tratado é sobre a relação da Mina com o Kafka. Eu acho que não só sou eu, que todo mundo tá percebendo que o desenrolar da carruagem tá levando para uma relação dos dois muito mais com química, sabe? Então, tipo, dá pra ver que a Mina, ela se importa com o Kafka, porque quando o Kafka, ele começa a usar o parasita no seu nível máximo, ela fala Kafka não, né? Então mostra que ela pelo menos está preocupada com o Kafka. Aparentemente, o que eu acredito, eu acho que não vai acontecer porque é um shonen, mas se acontecesse, seria muito fugir da curva de Kaiju número 8, que o Kafka, ele acabe se sacrificando para salvar a Mina, ou, sei lá, para salvar a humanidade contra o Kaiju número 9, ele acabe se matando. Uma possibilidade também é de, no próximo capítulo 112, quando a Mina der o tiro de canhão, o Kaiju número 9, ele desviar, certo? Corrigindo, o Kaiju número 9, ele desvia, e, tipo, eles têm que arrumar uma estratégia para o Kaiju número 8, no caso o Kafka, segurar o Kaiju número 9, e aí sim, ela dá outro tiro de misericórdia, no caso que vai varar tanto o número 9 quanto o número 8. Também é uma possibilidade que isso aconteça. Lembrando muito o Goku contra o Nappa, né? Eu acho que é Nappa, o Raditz. Que o Vegeta não, o Piccolo solta lá aquele poder desgraçado, sabe? Então, lembrando muito essa situação. Outro ponto também a ser tratado nesse capítulo foi
o poder que o Narumi está escondendo. A gente não sabe se esse poder é o que ele usou contra o número 12, como eu já falei, ou simplesmente é um poder novo que ainda vai ser revelado. E cara, se for um poder que vai ser revelado ainda, possivelmente ou ele vai usar contra o número 9, ou ele vai usar para um futuro vilão da obra. O que a gente só vai saber aguardando os próximos capítulos. E por final, acredito que o que ninguém queria falar, cara, é que Matheus, acredito que estamos caminhando de fato para o final da obra, né, como um todo. Quando a gente vai ver os comentários de pessoal comentando, quando a gente vai ver pelo menos até a trajetória do mangá, possivelmente esses sejam os capítulos finais de Kaiju. Porque, cara, não tem outro vilão, de fato, não tem outro vilão de uma ameaça extrema. Eu acho que vai ser difícil eles construírem um novo vilão mesmo para essa obra, porque desde o desde a partir do 20º capítulo já estava sendo introduzido o Kaiju número 9. Então, praticamente foram 80 capítulos falando desse bebe leite. Ah, o cara é pica, o cara é foda, o cara se adapta, enfim. Então, porra, meu irmão, demorou bastante para nos mostrar o verdadeiro poder do número 9, que é absorver outros Kaijus pra agora ele não ser o último vilão, sabe? Então, tipo, acredito que de fato ele seja o último vilão da obra. Porém, entretanto, eu acredito também que há outra possibilidade. Porque se o autor ele encerrar agora o Kaiju número 8, tipo, encerrou a obra, terminaram, conseguiram realmente eliminar o Kaiju número 9 e termina, vai ter muita ponta solta. Matheus, me explica uma. Vamos lá, primeiro, qual a origem dos Kaijus? Tá? Como existe esses tipos de Kaijus que têm consciência? Também é um ponto. Como foram criados os primeiros Kaijus? De onde vem o Kaiju do Kaiju número 8, no caso o Parasita? E por que o Kafka só ele consegue controlar? Será que existiram outros Kaijus que foram humanos e tiveram Parasita dentro deles, sabe? Então, tipo, tem essas questões que o mangá ainda não se aprofundou. E também temos que lembrar, por final, que o Kaiju número 8, ele tem uma habilidade oculta, né? Que é como se fosse um êxtase dele. Que o número 9 ele falou nesse capítulo. O que ele falou? Ah, me lembra, Matheus, não preste atenção. Ele falou que a habilidade oculta, né, uma habilidade especial do Kaiju número 9, no caso do Kaiju número 8, né, correção, é simplesmente destruir o tecido de regeneração dos outros Kaijus. É praticamente uma criatura criada apenas para eliminar outros Kaijus, mesmo o bebe leite do número 8 sendo um Kaiju. Então isso é muito importante para a obra. Agora cabe a nós saber se essa informação é importante, né, para o desfecho do mangá, ou simplesmente foi uma informação muito isolada. Mas eu queria que vocês deixassem embaixo nos comentários. Matheus, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Bota realmente todos os pontos que eu levantei. Tenta comentar um pouco aí embaixo, que eu vou estar lendo e estar comentando e botando um coraçãozinho em cada uma dos comentários, beleza? E por final, cara, essa batalha final para vocês está empolgante, tá chata, tá enrolando demais, tá uma pena porque já é o final do capítulo, ou você acha que não vai terminar de fato a obra e ainda vai ter um próximo vilão, um vilão mega power final da obra Kaiju número 8? Deixa aí embaixo os nossos comentários. Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Só queria agradecer aos membros do canal que já estão apoiando o canal financeiramente, e eles são Juninho Alcântara, Eric Matheus, Nalberto Ferreira, Fael, André Teles, 7BRX, Daquizinho, Senhor Ângel, Henrique Ribeiro, Gislaine, Jogos e Dicas, Miguel, Victor Hugo, Vinícius Maurício, Lucas NB, Merck RBX, o Evan de Souza, Mr. Wista, Rei Caen, o Lindbergh de Assis, o Yuri, o Dani Nemo e o Gabriel Alves. Obrigadão pelo apoio e toda a força que vocês têm dado pro canal. Tudo melhor sempre, se cuidem. E, ó, eu tô deixando aí pra vocês a chave em Pix, quem quiser apoiar o canal financeiramente também, fiquem à vontade. Tudo melhor sempre, se cuidem, a gente vê no próximo vídeo do Tempo Nerd. E agora, falou!